Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e se tem raio-x aqui no 45 minutos, esse raio-x é sempre um oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do 45 minutos, a Bet do jogo responsável. Cássio, nesse programa, o foco vai para as consequências da 31ª rodada. Isso quer dizer, as consequências dos seus atos. É um clássico, né. A consequência dessa 31ª rodada, Cássio, que desenhou um caminho. Se ela não causou uma alteração significativa no desenho da parte de baixo da classificação, e não causou, ela abre um caminho para uma possibilidade de mudança considerável. Como a gente tem feito nas últimas semanas, esse raio-x, que tradicionalmente a gente fazia numa live, era um programa de 4, 5 horas de duração, a gente esticava esse programa até 3 e tanta da manhã, e muitas vezes a gente saía cansado, desgastado. Agora a gente tem experimentado um formato de edições mais direcionadas, e elas se encaixam umas nas outras, tá. Então, você que gosta de ter a visão global, a visão de como está o campeonato, siga aí, parte a parte, encaixe as peças desse quebra-cabeça que a gente forma um quadro bem real de como está o Campeonato Brasileiro. Nesse programa, a ótica é a partir da perspectiva do Vitória, Cássio. Claro que a gente vai analisar o Z4, a sua extensão, que tradicionalmente chamamos de red zone, aquela área dos times que correm o risco direto de rebaixamento. Esse é o foco desse programa, mas com uma perspectiva direcionada para o Vitória. E eu diria, Cássio, que foi de todas as derrotas a que menos machucou no campeonato inteiro. O Vitória foi até Belo Horizonte, perdeu, como era esperado Mas para não o jogou mal Cruzeiro. não. Exatamente, fez um jogo digno, perdeu por 3-1, chegou a estar 2-1 ali o placar. Lucas Arcanjo tá fazendo falta. Exatamente, Thiago Couto seguindo, né, eh, nas poucas chances que teve no Sport, não correspondeu, no Vitória vai escrevendo aí a mesma história. Mas a verdade, Cássio, é que depois da derrota lá no Mineirão, o complemento da rodada basicamente anulou aquele resultado. E eu trago aqui 3 jogos que foram fundamentais para isso. O principal deles, sem dúvida alguma, o resultado perfeito: empate na Vila Belmiro entre Santos e Fortaleza, tá. Por que perfeito? O Santos tinha 1 ponto de vantagem, passou para 2, mas o Santos já tem vantagem nos critérios de desempate em relação ao Vitória. Então 2 pontos é aquele que você, não alcança automaticamente. O problema é se o Santos fizer mais um. Porém, nesse cenário aqui, tá, o Santos não desgarrou e o Fortaleza não chegou. Porque teve um momento que quase até o final do jogo o Fortaleza estava ganhando, o Santos ficava a 1 ponto do Vitória, mas o Fortaleza chegava de forma muito perigosa e com um jogo a menos, tá. Então, resultado perfeito na Vila Belmiro. Esse jogo a menos que com a classificação do Atlético Mineiro à Sul-Americana, deve finalmente a galera que jogar pra data Para essa FIFA, né. data FIFA de agora, né, não tem outro lugar para E ainda que isso seja do Vitória, mas assim, é importante, que seja o Vitória, tô falando do Fortaleza, mas é importante para o Vitória que claro. esse jogo do Fortaleza Saber aconteça. exatamente a realidade do campeonato que você disputa, né, Isso. sem os asteriscos. O próprio Santos vai jogar o seu jogo a menos nessa data FIFA, tá. Em Porto Alegre, Cássio, um 0-0, Confusão na saída, é, tu viu o um vídeo? 0-0 entre Inter e Atlético Mineiro, tá. O Inter o jogo todo quase com 1 a mais, não conseguiu vencer o Atlético Mineiro. E na Fonte Nova, veja só, o torcedor do Vitória aí deixa pra lá a rivalidade, já tá perdido esse ano mesmo, o Bahia já vai pra Libertadores mesmo, tá. Foi melhor essa virada do Bahia, porque a consequência tá aqui embaixo, Cássio. Fortaleza 28 pontos, tá em 18º, o Vitória segue em 17º, 31, a 2 pontos do Santos, e agora a 5 pontos, tá, do Inter, continua a 5 pontos do Red Bull Bragantino, a 5 pontos do Inter e a 6 do Atlético Mineiro. O Bragantino tá querendo provar que Fred estava certo. Isso. Eu destaco, Cássio, esses 5 pontos aqui, porque esses 5 pontos podem ser tirados em 2 rodadas. E o que a gente vai ver agora é justamente
a maior chance de ultrapassagem que o Vitória vai ter até o final do campeonato. Eu arrisco dizer que se não for agora, não é mais, tá? Vem pra tela, Cássio, a reta final, tá, do Campeonato Brasileiro. A gente tem aqui 32ª, 33ª rodada, data FIFA, tá? Data FIFA, já posicionei o jogo entre Fortaleza e Atlético antes da CBF, É tá? assim, porque não tem muita Não margem. tem outra margem, então a gente já posicionou. E eu vou focar por enquanto aqui, Cássio, até a data FIFA, tá? Depois a gente analisa o resto da tabela. É na Arena MRV essa partida, né? Exatamente. Eh, então vamos focar só as 2 próximas rodadas e a data FIFA, porque depois tem uma pausa de 10 dias. Cássio, o Vitória faz 2 jogos no Barradão, contra o Inter, um adversário direto, e o Botafogo. Eu não estou aqui dizendo que o Vitória vai somar 6 pontos, mas são 2 jogos em que o Vitória tem perspectiva e entra em campo pensando nisso. Caramba, veja, o Inter tudo bem, eu acho que o Botafogo não se encaixa nisso não. Mas ele pensa nisso. Não, veja, Se ele ele pode pensar, mas, esses jogos ele eu sei nem foi o que você disse, eu já estou me antecipando, mas eles estão em prateleiras muito diferentes, estão em assim. prateleiras muito Ah, o diferentes. tiro do Vitória é contra o Inter. Certo. Se vencer, beleza, aí pega uma empolgação, mas, por exemplo, se não vencer, Aí já é um problema, concordo. porque o jogo contra o Botafogo não é, Porque a gente entre pode pensar em aspas, 4 pontos aqui. veja, não é ganhável, tipo, o Vitória não pode sair sem uma vitória desses 2 jogos. Certo. Então, assim, se não ganha do Internacional, claro que vai jogar em casa, vai tentar, pode conseguir, mas pra mim tá longe de ser, um jogo a tabela acessível, não, isso aqui Certo. de jeito nenhum. O do Inter sim. Então, Cássio, 4 pontos Veja, seria se fizer 6 pontos, é mais do que o Vitória tem sido no campeonato. muito Por mais, exemplo, obviamente. se fizer 4 pontos, eu acho que já tá. Detalhe, até 3 já se o cara passa, porque a tendência, na hora que você olha o Santos ali, é demolidor. Exatamente. Então É, a gente considerando que o jogo ganhável é o primeiro, a chance do Vitória sair do Z4 nessa rodada já é bem já é bem razoável. razoável, tá? A gente tem então o Vitória contra Inter e Botafogo, tá? O Santos com 2 pontos a mais contra Palmeiras, Flamengo e o jogo extra contra o Palmeiras de novo, tá? Que esse é no Allianz, no caso, né. Exatamente. Então, Cássio, uma Veja, a tabela do Santos, veja, ele jogou, fez 2 partidas. Detalhe, o Campeonato do Santos já poderia ter acabado, isso. porque ele enfrentou o Vitória em casa E o e o Fortaleza em Fortaleza casa. e o Fortaleza em casa. Não ficou em vantagem em nenhum momento, inclusive, tá? Assim, só pra deixar em nenhum momento ficou em vantagem. Isso aqui, na hora que termina o empate ali, obviamente para acontecer, Neymar voltou, vai tentar, é clássico tem clássico contra o Palmeiras e são 2 clássicos, tem toda a relação, o primeiro jogo querendo ou não vai ser na Vila, mas é um pouco daquele Ceará do primeiro turno que a gente, ó, vai pegar agora Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. A chance do Santos zerar aqui, Existe. eu acho maior, não sei se eh, Do que é de vencer um jogo? do que o Vitória vencer os 2. Também acho maior. Também acho maior. Assim, é porque nesse momento, Flamengo e Palmeiras não tem Copa do Brasil, a Libertadores é só no dia 29 de novembro, não há. Um tem 65 pontos, o outro tem, no caso o Palmeiras tem 65 pontos, o Flamengo tem 64, o campeonato tá pau a pau. Não há, tirando o Pedro que tá lesionado, assim, mas é lesão, mas não há absolutamente nada para esses 3 jogos aqui não serem 3 mamutes do outro lado. Exatamente. Contra o segundo jogo contra o Palmeiras, Vitor Roque foi convocado, mas também não vai ter É, porque é é data. data FIFA, No né. caso, aí o cara fala: "Pô, o Palmeiras", mas é porque a gente já tirou o esporte aqui só pra justificar, O porque Flamengo também joga joga no mesmo dia e isso, meio que foi o acordo. exatamente. O Flamengo teve 2 convocados, É. tá, e o Palmeiras 1. Mas então, Cássio, de fato a gente tem uma possibilidade de ultrapassagem, tá, do Vitória em cima do Mesmo Santos. com o Santos jogando 3 jogos. Exatamente. Mesmo sendo 2 contra 3, de chegar na 34ª rodada depois da data FIFA, com o Vitória já na frente do Santos. Ponto, tá. Esse índice que vocês estão vendo aqui no meio, é aquele índice que a gente tem no nosso Power BI, Cássio, de índice de dificuldade da tabela.
que quanto menor o índice, mais difícil é a tabela pela frente. E dos 6 times que a gente Porque lista aqui, esse índice, ele se refere é uma média da colocação do adversário, né. exatamente, Então se é menor, significa que ele tá mais alto na classificação. exatamente, o Santos, nos seus últimos 8 jogos, o Santos vai enfrentar, em média, o oitavo colocado, em média, né, porque vai pegar o primeiro, o segundo, o primeiro, mas pega o Sport, que é o 20º, pega o Juventude. Quero que eu concluir, vai fazer só uma observação. Esse número, ele obviamente ele vai até aqui. Sim, Tipo, a tabela do Santos é a pior, beleza. é a pior agora. É a pior aqui. Passou aqui, acabou. Quando a gente trouxer essa mesma Tirando o estatística Cruzeiro ali. ao fim da data FIFA, se a gente fizer um raio-x ao fim da data FIFA, o Santos não vai ter mais a pior tabela. Deve ter um É o cenário re aqui. por isso que eu falei, na abertura desse quadro, eu falei: "Vamos até desconsiderar um pouco o que vem depois da data FIFA". O foco aqui, de fato, vai até ali 15 de novembro, tá. Então, o Santos tem a pior tabela, o índice 8,1, tá, dessas 6 equipes, tá. O Vitória tem 9,7, é a segunda pior, tá, o Ou detalhe. seja, é uma tabela contra adversários de G10. Isso. Nessas cores que estão no gráfico, vermelho são os 2 times que lutam pelo título, tá. Em azul, os times que vão pra Libertadores. Em laranja, os confrontos diretos. E verde, Sport e Juventude, tá, que são os times Praticamente, que virtualmente estão rebaixados, né. basicamente rebaixados. Mas vamos, Cássio, multiplicar os alvos. Se o Vitória vence o Inter, nesse meio de semana, o Vitória fica a 2 pontos do Inter. Por isso que eu falei do vídeo. A saída do Beira-Rio foi muito hostil, assim. Muito, muito. Eh, Porque tu olha a tabela, é só a gente que olha todo a galera o Vitória fica a 2 pontos do Inter, tá. E o Inter vai jogar depois em casa contra o Bahia, que é um time de 2 faces. Fora de casa não responde tão bem quanto na Fonte Nova, mas é um time mais forte que o Inter. Então é um jogo chato para o Inter, jogo e e proporcional não até, eu vai ter diria. qualquer relação de, Não, nenhuma, se o nenhuma. Bahia Não, não, perder, prejudica o Vitória, nenhuma, não zero. tem Isso aí já foi. Isso nem faz parte mais aqui desse contexto. E tem o Red Bull Bragantino, Cássio, que a gente vai ter uma tela daqui a pouco sobre esse Red Bull Bragantino, que enfrenta o Corinthians em casa e o São Paulo fora. Eu disse pra gente só focar até aqui, perceba que depois o Red Bull Bragantino tem, basicamente, uma sequência de confrontos diretos, tá. Numericamente é a tabela mais fácil, mas eu acho que no papel a banda toca diferente, tá, porque são muitos confrontos diretos. Agora ele vai ter o poder de enfrentar Vitória e Fortaleza lá em Bragança, como o Santos tá, teve. como o Santos teve e não aproveitou. Cara, Dito isso, se o Bragantino cair, vai ser um dos maiores acertos da sua carreira, viu, Fred. obrigado, obrigado. Se cair. E a gente vai falar mais do Bragantino ainda nesse programa, tá. Antes a gente vai passar por essa tabela, que é um clássico, tá, dos nossos raios-x, em que a gente traz todo aquele contexto. Hoje eu já trouxe os escudinhos das posições estratégicas, porque vocês não sabem, muitas vezes sai no erro da gravação. O cara se pergunta: "Fred, e aquele 30 e 10 ali é quem?" Aí eu disse: "Meu irmão, me foda não." Mas agora eu já vim preparado, tá. Aqui, Cássio, a gente tem, o Vitória tem 31 pontos, né. Só 3 times Só para escaparam. no posicionamento pelo escudinho, quando o escudinho tá, ele tá bem no meio de 4 números, ele É se o da refere é a o qual? representa aqui o da direita, o que escapou, tá. Certo, Esse Atlético Paranaense representa o 31, certo. tá. O Fluminense representa o 27 e o Avaí o Ok. 30. São 3 times, Cássio, que escaparam com 31 pontos ou menos, tá. O Atlético Paranaense de 2008 tirou 3 pontos. O Fluminense, Esse é o que distorce, na de verdade. 2009, que tem uma distorção completa, Tirou que tirou 10. 10 pontos em relação ao Curitiba, e o último jogo é contra o Curitiba, no Couto Pereira. É o centenário do Corinthians, é É que aquele vira a batalha quebra campal, quebra o estádio vem abaixo, tá. E o Avaí, tá, que tirou 5. que tirou 5. É, assim, como o Fluminense fica à parte e do Atlético Paranaense é muito circunstancial, 3 pontos ali tá muito na briga, Isso. o exemplo mesmo que sobra aí pra mim é o do Avaí. É, mas o Santos está a 2, então ali a conta do Santos é uma conta Não, é porque você estava falando do Santos, eu estava falando em relação ainda ao Red Bull, né. ao É, Bragantino. que aí o Santos está 5. Mas é um bom gancho mesmo, Cássio. Aqui a gente tem um ano, que é 2013, que foram 7 pontos, mas esse ano não vale, porque é a Portuguesa que perdeu, o caso Everton, tá. Esses 39 da Portuguesa, na verdade, significam rebaixamento, porque a Portuguesa foi punida.
e perdeu pontos no campeonato, tá? E Então, teria caído com 45, teria no final isso, das contas, se não tivesse tido a dedução de pontos, teria sido uma classificação final exato. bem elevada para o rebaixamento. Aí depois disso a gente teve uma sequência de temporadas, Cássio, até 2020, que foi só 1 ou 0 ponto, que basicamente você não tinha mudanças significativas. Nos 3 últimos anos, tá? Foram 3 pontos buscados. Agora, eu arrumei aqui um recorte de estatística que é para o torcedor do Vitória recortar e virar mantra da semana. Nos Se me últimos chamar, eu vou. É verdade. se me chamar eu vou. Pode me convidar, viu, porque esse gancho que eu arrumei, Vamos ver. nos últimos 7 anos, tá, o 17º todas as vezes escapou. Eu conheço vários tipos de torcedor de qualquer clube. Tem uma parte que nesse momento disse, pô, é isso aí que eu tava precisando. Mas eu tô dizendo que eu conheço várias, porque eu sou dessa outra parte que você tá agora. Essa outra parte é a seguinte, cara, Tava olha quem vai quebrar a a escrita. corrente. Olha quem vai quebrar a corrente, meu irmão. Infelizmente, historicamente na minha vida, eu sou dessa. Juventude 2018, Botafogo 2019, o Sport de Jair Ventura em 2020, o Juventude de Jair Ventura em 2021, Cuiabá 22, Vasco 23 e Red Bull Bragantino 24. Todos eles eram 17º colocados na 31ª rodada. Caramba, já reta final pra. Nenhum deles caiu. É, Sempre, ou é um, sempre, é um dado animador é, e. ou seja, o laço que durante boa parte a gente achou que estava dado no Z4 e talvez ainda esteja, mas esse laço em todas as Mas últimas não, mas fica, 7 mas fica temporadas puxando ali. puxaram o fio e Sabe o rasgaram. que é que parece? É um brinquedo muito anos 80 que ficava aqui, aí tem uns palitinhos, que aí você vai tirar, você. Cai não cai? Não sei, não Eu sei. acho que era. Aí você tira um palitinho, aí outro vai tirando até Acho que que é algum. cai não cai o Aí, nome do brinquedo. é mais ou menos, tá, Faz bolinha de gude em cima, o né? Z4 tá ali, mas de vez em quando o cara chega ali, tira um pedacinho, tira outro Tinha aqui. 2 desse estilo. Tinha um cai não cai, que eram as bolas de gude, você É, tirava o os que eu tô palitinhos. falando é isso da bola de gude. E tinha aquele pula pirata, né? Aquelas espadinhas, que aí você tirava as Aí ele espadinhas, pulava. acho que você colocava a espadinha, era o contrário, aí Ah, se desse. pulava, né? A lógica era a mesma. Imagina, Exatamente. brincadeira com bola de gude. É isso. Tá? Então esse é o quadro que a gente sempre traz aqui nos programas, tá? E dessa vez eu trouxe esse recorte aí que você pode guardar como esperança ou Se como der certo, parabenize o Fred. sinal a culpa foi minha, Se né? der errado, cobre o cara. Porque, meu irmão, tava todo mundo calado aqui. Aí o cara descobriram Vitória agora. Aí, Cássio, a gente vai agora pro Red Bull Bragantino, tá? Que tá a 5 pontos do Vitória. Estreou Wagner Mancini nessa rodada, levou uma virada do Bahia em Salvador. Tava jogando bem, E os acréscimos, né? tava jogando bem. E aí é o seguinte, Cássio. A gente tem diante dos nossos olhos o pior time do campeonato nos últimos 10 jogos e o pior time do campeonato nos últimos 8 jogos. Nos últimos 10 jogos, o Red Bull Bragantino tem 6 pontos, tá? 6 a menos que o Vitória, 7 a menos que o Fortaleza. No fim Tá? das contas, eu vou antes. Termine. Não, esse é o recorte dos 10 jogos. E o recorte dos 8 jogos, por que eu trouxe um recorte de 8 jogos? Porque para algumas equipes faltam 8 jogos, para outras faltam 7, né? Então eu deixei em aberto esse cenário. E nos últimos 8 jogos, o Red Bull Bragantino é também o pior, com 5 pontos, Cássio. Olha, Tá? 4 a menos que o Vitória, 5 o a menos que o Bragantino, Fortaleza. quando a gente começou o campeonato, a gente apontou o Bragantino como um candidato, acho que, ao Isso, rebaixamento. rebaixamento. Fez o Mas, Paulistão fraco. exatamente. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma largada que, para mim, é tão impressionante quanto a campanha do Mirassol. O Bragantino ganhou, assim, uma quantidade de jogos. E eu olhava pro time e disse, meu Deus do céu, como é que tá saindo 3 pontos daí? É. Assim, era um jogo atrás do outro. Como é que era vitória? A gordura que o Bragantino fez no início do campeonato, ela faz parte, mas assim mesmo, faz parte, é a É vida. a história do É a campeonato história, é a escrita história dessa do forma. campeonato. Mas assim, mas uma hora a conta chega de certa forma. Pô, não é possível. Assim, era uma performance que não batia com a quantidade de pontos. E de vez em quando a performance continua ali, mas as coisas, a bola começou a não entrar. Porque, veja, a largada do Bragantino, a gente até brinca, assim, como é que pode? Assim, não é A gente sempre possível. falou aqui no Raio X, é muito mais ponto que É bola. muito mais ponto que bola. E aí, em algum momento,
equalizou, né? Equalizou. E hoje já é uma realidade mais próxima, tá? Então, Cássio, eu fiz um outro gráfico, tá? De projeções, trazendo a projeção dos últimos 8 jogos do Red Bull Bragantino, 20% de aproveitamento, tá? Isso daria apenas mais 4 pontos nas últimas 7 rodadas. Para o Bragantino só faltam 7. Com 4 pontos, ele fecha em 40. Em 40, a UFMG dá a ele 27% de chance de permanência, tá? Se ele repetir o que vem fazendo nas últimas 8 partidas, nas 7 que tem pela frente, é um desenho complicado para o Bragantino. E a gente tem a tabela dele aqui em cima, tá? Corinthians, São Paulo, aí pausa para a data FIFA, volta para uma decisão contra o Vitória, tá? E aí veja a importância dos confrontos diretos. A gente está projetando nesse desenho 4 pontos só para o Red Bull Bragantino. Mas ele tem Vitória e Fortaleza em casa. E se esses 4 pontos forem justamente nesses jogos, que ainda Isso. tem que que não é a mesma coisa do que de fazer 4 pontos sobre Corinthians e São Paulo, tá. Eu acho que ele tem uma tabela boa em casa. Eu não gosto desse jogo contra o Corinthians, que eu acho que o Red Bull Bragantino sempre é mais frágil contra os times de São Paulo. Acaba tendo minoria no estádio, o estádio se reverte. Mas eu sei que até que ele tá botando 10%, tá. É, ele tá botando, mas Não, não, assim, ele a parte dele ele não faz. não tá assim, o Não cara tá, pode ser neutro, o cara não tá dando uma de esporte não, né. O não, Corinthians não precisa fazer dinheiro com o Corinthians não, né. Faz dinheiro com energético, né. é. Então, Cássio, é isso. Esses 2 jogos muito estratégicos. Por isso que essa projeção do Red Bull Bragantino, a gente olha para ela, porque esse aqui é um programa com viés matemático, mas a gente não pode ficar cego pela projeção. Para mim, tudo passa pelos mesmos 2 jogos que o Santos teve e se complicou profundamente, tá? O Red Bull Bragantino vai ter esses 2 jogos. E aí a gente traz uma projeção do Vitória, e eu trouxe, cara, essa projeção com Jair Ventura, tá? Onde o Vitória tem 43% de aproveitamento. Se nos últimos 7 jogos ele repetir esse aproveitamento com o Jair Ventura, soma mais 9, e aí vê que loucura, faz os mesmos 40 do Red Bull Bragantino. Mas aí vira o problema. Se isso acontecer, é muito provável que ele faria quanto? 9 pontos. Que o Bragantino fique à frente pelo número de vitórias. Isso. Porque o Bragantino tem 10 vitórias e 6 empates. Ou seja, ele não vai fazer 4 pontos com 4 empates, imagina. Coloca mais uma, Uma vitória, 11. vai para 11. E o Vitória com esses 9 pontos. Ou seja, 3 Sim. vitórias e iria para 10. Se isso acontecer, seria uma reação gigantesca, mas nessa conta o Bragantino ficaria à frente pelo número de vitórias. E o Vitória com o Jair Ventura não empatou, tá? 3 vitórias e 4 derrotas. Então, essas são as projeções que a gente faz aqui, trazendo o pior recorte. Agora aqui, sejamos justos no que a gente tá fazendo, tá? Para que ninguém ache que a gente tá sendo aqui o pior recorte possível para o Bragantino e o melhor possível para o Vitória. A gente tá forçando um pouquinho a barra aqui, tá? A gente tá projetando que o Bragantino segue terrível, que é o pior número que o Bragantino tem, são esses 20%. E que o Vitória segue mais estável, que é o Vitória de Jair Ventura com 43%. Não vamos nos enganar, tá? Isso aqui é pessimista para o Red Bull Bragantino, relativamente pessimista e relativamente otimista para o Vitória, tá? Mas o Vitória tem jogos-chave na tabela também. Esses 2 em casa, depois confronto direto com o Red Bull e depois Sport na ilha, tá? São oportunidades. O Vitória tem que fazer valer o fator esporte, mesmo sendo na Ilha do Retiro, tá? Tem que fazer valer. Um jogo que pode selar aí o destino do Vitória, porque é uma carta na manga. São poucos times que pegam o esporte desse universo, tá? A gente mostrou há pouco, acho que só um pega o esporte. Acho que é só o. Eu posso voltar aqui, eu volto aqui, Cássio. Ou não, o Atlético Mineiro ainda pega mais uma vez, tá? E o Santos pega o esporte. São 3 times que pegam o esporte. Atlético Mineiro, Santos e Vitória, tá? O Santos em casa, o Atlético Mineiro e o Vitória fora, tá? Então, feitas as projeções, Cássio, eu vou fazer aqui um convite para o torcedor do Vitória. A gente ainda vai trazer mais projeções, tá? Nesse programa direcionadas ao Vitória. Mas aqui eu faço uma pausa para fazer um convite, porque nesse recorte do raio-x, a gente se aprofundou sobre o Red Bull Bragantino, que é um alvo que está a 5 pontos do Vitória. Tem um outro alvo, óbvio, direto, que pode ser ultrapassado na próxima rodada, que é o Santos. Mas aqui, Cássio, a gente guardou a análise do Santos
para o recorte do Fortaleza. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino está muito distante do Fortaleza. Então, para o Fortaleza, o alvo é o Santos, além do próprio Vitória, tá? Você, torcedor do Vitória, está assistindo, saiba que você é um alvo do Fortaleza. Mas o Santos, tá? É um alvo direto do Fortaleza. O Santos que perdeu as 2 decisões em casa, na verdade empatou com o Vitória, com o Fortaleza, Mas obviamente se frustrou, né. mas eu considero que o Santos perdeu as É, chances, né. Ele pode não sim, ter perdido o jogo, mas mas é perdeu isso as mas é chances, isso tá. mesmo. E a gente faz uma análise sobre esse Santos, que para mim, Cássio, a gente trouxe uma análise matemática e técnica do Red Bull Bragantino. Aqui do Santos é uma análise emocional, tá. Para mim o Santos sai, como está dizendo o título aqui, vulnerável. Assistam lá no recorte sobre o Fortaleza. E aqui vai um spoiler, tá, Cássio, de um recorte também que vai estar no programa do Fortaleza. A gente falou algumas vezes, criticou a escolha do Fortaleza, né, a gente considerou Jair Ventura uma escolha muito melhor do que Palermo, mas a verdade é que Palermo hoje, de todos os times da Red Zone, tá, todos aqui estão no segundo ou terceiro treinador, Palermo é o de melhor aproveitamento. A gente vai explicar por quê e comentar isso no vídeo, tá, do Fortaleza. Assista lá também, como eu falei, esse raio-x você vai encaixando aqui uma peça na outra, mas, de certa forma, justiça seja feita, Palermo começa a dar certo no Fortaleza, tá? Tem mais jogos do que Jair, tá? São 9 contra 7, dependendo do que tem muito jogo em casa, E mas agora deve dependendo equalizar um pouco essa tabela, isso, né. porque Jair vai para 2 jogos em casa, mas é o recorte dessa 31ª rodada, assista lá no vídeo do Fortaleza, tá? E aqui, Cássio, trazendo as projeções da UFMG, a gente trouxe ali a projeção dos 40 pontos, tá? Que era 27% de chance de permanência. Perceba que um pontinho a mais, quando vai para 41, já fica meio a meio. Veja, nessa diferença de Bragantino e Vitória que a gente colocou cenários plausíveis ali, é justamente isso, um pontinho ali resolvia. Isso. E aí você vai, né? 42% já tem 73% de chance de permanência, 43 pontos. 42 pontos, 73% de chance de permanência, 43, 89, aí Veja, já vai ficando quaren pesado, né? mas 42, vamos 40 que já tá com essa margem aí. O Vitória, ele tá com o número de jogos, da competição, Da 31 competição. rodadas. Cada vez mais times estão com esse Então, mas número. são faltando 7 rodadas, eh, esse 42, se o Vitória para chegar em 42 ele tem que somar 11. 11. 11 de 7 significa que tu ganhou 3, empatou 2, E perdeu duas. 3, 2 e perdeu assim, Duro. é uma boa campanha. Excelente campanha. 3-2-2. Então, assim, isso não é muito simples de você olhar e dizer, ó, colocar esse. Mas ó, você vai para o Santos precisaria 3 vitórias para bater 42. E aí, então, assim, esse 42 ele dá uma boa margem. Esse Dá. 73, porque aqui é meio óbvio, né? 44, Ele 45 dá uma e boa tal. margem, Cássio. Aquilo que Minhoca sempre falou com a gente nos programas que a gente fez, né? Tiago Minhoca, quando eu cito Minhoca, para quem acompanha a gente depois, é um dos integrantes aqui do 45 Minutos, estatístico cearense, né? Que hoje é comunicador também e trabalha com a gente. Ele sempre falou: são duas contas. Quando a UFMG está colocando que 42 pontos tem 73% de chance de permanência, está focando justamente na dificuldade do Vitória e do Fortaleza, e obviamente do Juventude, de chegar nesses 42 pontos, É Cássio. por isso que eu falei, por isso que eu É. comecei pelo Até Vitória. porque é um número chato de chegar, né, o Vitória tem 31, precisa de 3 vitórias e 2 empates. Chegar em 41 é muito mais factível, 3 vitórias e um empate. Veja, por isso que muda tanto, tá. Chegar em Mas 41 é é exatamente, factível. eu comecei a conta do Vitória justamente por isso, porque assim, se o Vitória bater 42 pontos, assim, tá um terror ali na briga É, contra o rebaixamento. isso. Mas aí o Santos com 3 vitórias chega nos mesmos. Mas aí, É, beleza, tem que ganhar 3 de 8. é, Assim, aí você olha as últimas rodadas do Santos e não tem tem esse Sport e Juventude, né. Tem Sport e Juventude. aí já Sport em casa, Juventude em Caxias, na penúltima rodada já rebaixado. Tem um trunfo nas mãos, tem. né. Mas quando, meu irmão, quando a coisa tá desandada, É, até a colheita, é, exatamente. Até cachorro banguelo morde, né. danou-se nessa Pensei nisso agora. foi mesmo, foi. Tá, pô, tem que morder mesmo, assim, mas com
Não fere, né, mas morde. É. Aí, Cássio, 44 pontos, obviamente, 97%, 45, 99,4%. Cássio sempre trabalha aqui nesses nossos vídeos com a página da UFMG aberta. E eu nunca trago, ou quase nunca trago, a projeção que eles fazem por clube, eu sempre trago por pontuação. Cássio, então, para não negar essa informação a quem nos Vamos lá, assiste. partindo de 1%. Décimo lugar é o Grêmio. Tem exatamente 1%. Eu tô de baixo para cima, né? Atlético Mineiro, 2,1%. Ceará, 2,9%. Assim, Não, na- esse jogo foi o jogo do e Fico. a lógica já que Minhoca fala é ao contrário, né? De 96, Sim, já tá em 97,1. sim. Então, assim, já ficou. É o sem volta que Minhoca fala. O que É. eu tô falando, obviamente, é o Chance, risco, risco de, é o de risco de rebaixamento. rebaixamento, não a permanência de permanência. Bragantino, 9,4%. Caramba, se cair ia ser um negócio assim, meu irmão. Eu acho no papel maior, mas vamos lá. Mas Mas passa pelo não, mas Vitória. é isso, porque, É. porque se cair assim, é um negócio assim que ele tá ali, ninguém tá dando muita bola, mas vamos ser justos, o menino aqui tá secando faz tempo. Internacional, 9,6%. E aí já dá um salto. Santos, 33,2%. Vitória, 65,5%. Fortaleza, 79,7%. E aí por exemplo, caramba, a gente acabou de mostrar aquela tabela. Não parece que o Fortaleza tem 79%. Ou detalhe, ou que o Vitória tem 65%. O Vitória que nessa rodada pode sair dessa zona de rebaixamento. Assim, é. Eu não sei como. Eu acho muito Eu alto. não sei como é É. que estão pesando aí os resultados das 3 próximas rodadas do Santos, assim, para o Santos ter eu Eu acho acho, eu acho, eu acho que o risco do Santos é maior. Mas eu só acho, para mas concluir, sobretudo eu acho que o risco do Red Bull Bragantino e do Inter é maior mas é também. porque eu acho que o do Santos tá eu realmente, eles só informam o número, eles não falam como foi calculado os 2 jogos com o Palmeiras e o jogo com o Flamengo, porque eu acho que pesam demais. Inclusive na parte emocional, como o Fred falou, em relação ao próximo vídeo Pra mim tá frágil o Santos emocionalmente. se zerar, que não é um absurdo, e se zerar esses jogos? Enfim, Juventude 96,5% e Sport subir mais um pouquinho, 99,97% de chance de queda. 0,3. 0,03. 0,03. 0,3. Se ficar, se ficar mesmo, a direção do Sport vai inventar palavrão, porque o cara vão xingar assim todo mundo, com razão, mas Com assim, razão, né? mas é um se caixa alta, viu? O Sport tem 17, né? Hã? 17 e 8 jogos pra fazer. Tem só chega a 41, pô. É, exatamente. Veja, bronca, veja, se chegar a 41, eu acho que tem sua chance de ficar. Mas a questão tem que chegar a 41. É isso, Não, tá? se bem que ainda tem um empatezinho, viu? Pode ser 7-1, ó, e bater 39 e agarrar esses 11% aí. Vamos em frente, tá? A gente finaliza esse vídeo aqui sobre o Z4 e a Assim, Red o cara do Zone. esporte deve estar puto. "Pô, os caras tiram, vai passar. Vai passar. Veja, vai descansar. Isso vai acontecer. E aí resta torcer para que 26 seja um pouco melhor. Isso vai passar. Isso vai. Segura mais um pouquinho, mais um mês, e Que isso vai. acaba, Que, né? que, que esse martírio acabe. A gente fecha o vídeo agradecendo a cada um de vocês que nos ajudou a chegar nesse quadro aqui, tá? 70% de crescimento nos últimos 28 dias, que bate justamente com a nossa vinda aqui pro estúdio 45 Ou seja, o minutos. pessoal gosta de mesa. O pessoal gosta de uma mesinha, de um debate mais dinâmico, né, que acaba gerando formato presencial. Ultrapassamos pela primeira vez dentro de um mês a marca de 1 milhão de visualizações, e aqui não é impressões não, tá? É visualizações. Impressões são mais de 30 milhões, mas visualizações 1 milhão, tá? Em outubro de 25. Perceba que em setembro a gente tinha registrado 634 mil, saltamos aí para 1 milhão de visualizações, tá? E esse número vem acompanhado de outro número que eu sempre gosto de compartilhar também, tá? Que é a nossa duração média de visualização. AVD, 19 minutos, 45 minutos. Os demais canais do YouTube, e aí vale absolutamente tudo, de futebol ao que eu tô assistindo todas as noites. E esse que eu tô assistindo deve ter uma retenção alta. Porra, É o da do som, chuvinha né? pra dormir. Meu amigo, é 3, 4, 5, 6 Tem, horas. tem, tem, tem barulho de água do mar, pô. Não, um dia desse eu vi chuva no mar.
Chuva no Foi, mar. chuva no mar. É bom. Um Caralho. trovãozinho lá ao longe. Tem um trovãozinho Tem um ainda? trovãozinho, tem um É trovãozinho. mesmo? Eu tô ligado, tem a praia. A espuma vai. Aí eu Fica até vou. frio o quarto. Mais frio do que. É um. Eu sabia que eu tenho essa impressão quando tem, se botar fogo na tela, Esquenta. parece que fica Tem mais a quente. galera que bota, né? Um foguinho. Do mesmo jeito que pra quem mora no calor tem uma chuvinha, tem uma Aí o coisa cara bota, o bota cara uma ao contrário. lareirazinha, O né? cara bota uma lareira pra ver se. E aí, esses aí devem ter uma média de retenção maior do que 1,5 e talvez até Pô. maior do que a nossa, Ou de seja, 19 é um minutos. ladrão, né? Tá fazendo dinheiro no YouTube aí com o sono dos É outros, uma meu irmão. imagenzinha ali, eu tô assistindo, Ladrão, mas meu, veja ladrão. só. Aí o cara dorme, aí o cara dormiu aqui, ó, o cara É. dormiu. Aí o cara joga anúncio, pô, na tela e passa o anúncio lá e o cara já dormindo. Mas é um ladrão que Ladrão. abracei, né? Tô consumindo todas as noites. Mas tá desse jeito, isso é pro... Meu irmão, vá no médico, velho. Tu já tá Não, precisando não, dormir não com tem isso, é? não, eu sempre durmo bem, mas é porque, meu amigo, a qualidade do sono melhora demais, porque o cara acorda, olha assim, diz que a chuvinha lá E quando tu fora, acorda, tá lá ainda tá chovendo. lá Toró chovendo, do cara. chovendo, chovendo, chovendo. Detalhe, não acaba não, porque às vezes eu durmo assistindo a gente, quando eu acordo tá passando missa. Porque, tipo, termina nosso programa, engata outro, tem uma hora que o algoritmo do YouTube diz: "Ah, vou botar uma missa pra esse Não, pô, menino que tá mas esses acordado". vídeos duram 10 horas, pô? Não, então, os nossos eu tô dizendo. Ah, tá. Ali, meu amigo, o cara dorme, acorda e a chuva continua. Mas é isso, tá? A gente pediu para o ChatGPT fazer uma análise desse nosso AVD, tá? O que é que isso representa? É mais de 12 vezes acima da média da plataforma do YouTube, engajamento real e qualificado, audiência fiel e interessada, maior exposição para marcas e campanhas, tá? Perfeito para marcas que buscam mais impressões. Então, se você conhecer alguém que quer anunciar com a gente, nos procura nas redes sociais que a No fim gente das manda contas, o homem o chegou na nosso link mensagem aqui. aqui, ó. É Foi lá, isso, é aí não isso. foi aqui, ó. Foi É. aqui, ó. Você pode colocar algo na nossa mesa, na nossa tela, na nossa É, borda. mas é isso aí, tá A certo. gente trabalha com muitas perspectivas aí, possibilidades de anúncio. Alguém tem que pagar a conta, né, desse estúdio, e a conta é igual ao esporte, é tudo parceladozinho e o The Last Dance do É, CNPJ. Mas mas qualquer coisa, cara, se a gente muda para 45 pontos, que era uma ideia muito melhor era uma ideia do muito que melhor. 45 minutos, Aí o tá. segundo CNPJ vai ser esse 45, 45 pontos, 45 pode mudar para 43 que hoje em dia é mais real. 43 43 pontos. pontos. Então é isso, tá? Dessa forma a gente fecha mais um raio-x, tá? Raio-x da Série A, raio-x Bet Nacional. E convidamos vocês, tá? A gente deu algumas dicas aqui. Encaixe esse vídeo com a perspectiva do Vitória, no vídeo com a perspectiva do Fortaleza, do Ceará, do Bahia. E aí a gente faz uma soma, tá? Para entender exatamente como o Campeonato Brasileiro está caminhando. Se você é torcedor do Sport, está dizendo, e minha parte? Aí você encaixa o raio-x da Série B que a gente vai gravar nessa terça-feira. Foco, meu irmão. Foco. O mais importante agora para o esporte está É o, acontecendo só, na divisão de baixo. só, é o acesso do Atlético Paranaense. É por baixo, o É, acesso do Atlético. Zé Lucas jogando bola lá no exatamente. Mundial Sub-17. Então tenha calma, meu. Vai passar, vai passar. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.